Conta um Conto apresenta Os Crimes da Rua Morgue, de Edgar Allan Poe. Tradução: Clarice Lispector. Narração: Marcelo Fávaro. Todos nós sabemos que os indivíduos dotados de boas qualidades mentais são dotados também de um espírito fascinado pela análise. Assim como o homem fisicamente forte se delicia com exercícios que põem seus músculos em ação, o homem bem dotado de inteligência gosta de atividade mental. Esta lhe traz um prazer imenso. Analisa, soluciona problemas, resolve enigmas, decifra mistérios. Sabe encontrar prazer nas ocupações mais comuns, desde que ponham em jogo seu talento. Gosta, como se diz, de dar tratos à bola. Ninguém vai pensar que estou aqui escrevendo um tratado ou elaborando um ensaio, nada disso. Estou apenas prefaciando uma narrativa um tanto fora do comum. Lembrei-me de dizer-lhes aquelas coisas porque o tal caso era um caso de mistério. Sua solução parecia exigir o que já lhes disse: inteligência, cálculo, espírito de análise e, sobretudo, atenção. Sim, porque em todos os jogos intricados e difíceis são requeridas vivacidade, perspicácia, mas também muita atenção. No caso do xadrez, por exemplo, nem sempre vence o mais perspicaz, e sim o mais concentrado, mais atento. Observar atentamente é recordar com clareza. Dessa forma, ter memória retentiva e conhecer as regras, o mecanismo do jogo, são requisitos considerados comumente indispensáveis a uma partida satisfatória. Mas é nas questões que ultrapassam os limites da simples regra que se comprova a perícia do bom jogador. É essencial saber o que se deve observar. O jogador de verdade não se limita ao jogo, examina bem a fisionomia do parceiro, compara-a cuidadosamente com a de cada um dos adversários, considera a maneira como são repartidas as cartas, conta trunfo por trunfo, figura por figura, vigiando o olhar dos demais. Nota todas as modificações fisionômicas no decorrer da partida, expressão por expressão, vai ficando guardada na memória. É a alegria, a surpresa, o triunfo, o pesar. Reconhece o blefe pelo jeito com que a carta é lançada na mesa. Uma palavra casual, a contagem, a arrumação, o embaraço, a dúvida, o tremor das mãos, a impaciência. Uma carta que cai, tudo lhe oferece a percepção, indicação do verdadeiro estado das coisas. Eu lhe expus tudo isso para que possam entender melhor a narrativa que vai se seguir. No ano de 1800 e tanto, durante a primavera, eu estava residindo em Paris, sozinho e em situação financeira não muito boa. Foi nessa época, justamente, que conheci e fiquei amigo de um tal senhor C. Auguste Dupin. Era um jovem, simpático cavalheiro, de excelente, ilustre mesmo família. Por uma série de maus acontecimentos, ficara como eu reduzido à miséria. Uma miséria que nos matara a energia do caráter e não nos deixara nem ânimo para cuidar da recuperação de nossos bens. Muito pouca coisa do antigo patrimônio ficara em seu poder. Mera gentileza ou piedade dos credores. A pequenina renda que lhe restara daí ia dando para prover as necessidades, sem nada de supérfluo. Seu único luxo era, em verdade, os livros, que em Paris não custam muito caro. Pois foi justamente numa livraria que teve lugar o nosso primeiro encontro. Por uma coincidência, procurávamos o mesmo volume, raro e notável. Isso nos aproximou. Passamos a nos ver com frequência. Contou-me sua vida, a história de sua família. Eu estava assombrado com a extensão de suas leituras. Encantou-me também o poder de sua imaginação. Vi que a companhia daquele homem naquela cidade seria preciosa para a experiência. Ele era um tesouro para a minha inexperiência. Revelei-lhe francamente esse meu sentimento.
Combinamos então de morar juntos, enquanto eu estivesse ali em Paris. Alugamos uma casa no subúrbio de Saint-Germain. Mobiliamos a casa, deserta e afastada, de acordo com o nosso temperamento comum. A velha mansão, já devastada pela ação do tempo, uma ruína quase, ganhou uma feição grotesca com a decoração que fizemos. Estava desabitada há muito, devido às superstições que não nos demos o trabalho de investigar. Nosso isolamento era total. Quem chegasse a conhecer a vida que levávamos ali, sem dúvida nos teria considerado loucos. Nem visita nós admitíamos. E ninguém conhecia a localização do nosso retiro, nem os amigos mais íntimos. Existíamos apenas dentro de nós mesmos. Meu amigo era cheio de caprichos e fantasias, e eu me divertia com isso. Na verdade, adotei todas as suas esquisitices. Entreguei-me ao mundo de manias. Por exemplo, quando amanhecia, fechávamos a casa inteira. Dentro do casarão escuro, acendíamos velas perfumadas que davam em tudo um reflexo bem estranho. Nesse ambiente, estimulados pela semi-escuridade, passávamos o dia lendo, escrevendo, conversando até que o relógio nos avisasse a chegada da verdadeira treva. Assim, dentro da noite, saíamos. Então, de braços dados, rua fora, mergulhados nos mesmos sonhos de durante o dia. Errávamos sem destino até altas horas, procurando por entre as desertas escuridões da cidade populosa aquele infinito de emoção espiritual que só a silenciosa contemplação pode nos proporcionar. Foi nessas andanças que comecei a notar em Dupin uma poderosa capacidade de análise. Ele se divertia exercitando-se cada vez mais. Chegava a dizer que, para os seus olhos, a maioria dos homens trazia no peito janelas abertas, através das quais podia lhes ver o íntimo. E provava isso. Fazia espantosas revelações a respeito de mim mesmo. Ele parecia ver-me por dentro. Pelo jeito como estou contando tudo isso, pode parecer-lhes que estou preparando uma história de mistério sobre mim mesmo, ou algum romance. Não. O meu amigo francês era uma inteligência agitada, um analista. Para lhes dar a ideia da natureza de suas observações, vou lhes contar um exemplo. Certa noite vagávamos os dois pela rua longa e suja. Íamos em silêncio, cada um com seu próprio pensamento. Já havia bem uns 15 minutos que não dizíamos uma única palavra. De repente, Dupin rompeu o silêncio como se continuasse uma conversa. De fato, muito pequeno. É um sujeito pequenino demais e estaria muito melhor no teatro de variedades. Não resta a menor dúvida, respondi, continuando uma conversa que não havíamos começado. Para ser mais exato, fora apanhada no meio. Sim, porque eu estava assombrado com o fato de suas palavras combinarem com o meu pensamento. Dupin, disse eu preocupado. Isso está além da minha compreensão. Mal posso crer no que estou assistindo. Como lhe foi possível saber que eu estava pensando em... Interrompi de propósito, aqui, para me certificar definitivamente de que ele de fato sabia o que eu estava pensando. Em Chantilly, o sapateiro, disse ele. Por que parou? Você estava pensando que a pequena estatura dele o tornava incapaz para representar o papel na tragédia? Exato! Fora isso mesmo! Chantilly era um antigo sapateiro, meu conhecido, fanático pelo teatro. Representara um papel numa tragédia e fora vaiado violentamente. Diga-me, pelo amor de Deus, exclamei, qual é o método, se é que existe algum método pelo qual você conseguiu penetrar na minha alma nesse caso? Na verdade, eu estava mais espantado do que desejava estar. Foi o vendedor de frutas, respondeu o meu amigo. Foi ele que fez com que eu chegasse à conclusão que o sapateiro não tinha estatura suficiente para representar o papel de Xerxes. Mas não conheço nenhum vendedor de frutas. É o homem em que você esbarrou ao entrar nessa rua há uns 15 minutos, mais ou menos. E lembrei-me,
Era verdade. Um vendedor carregando à cabeça um enorme cesto de maçãs que quase me atira ao chão, esbarrando em mim. Agora, o que eu não podia entender era o que isso tinha a ver com o chantilly. A meu pedido, Dupin explicou-me tudo. Seguiu comigo todo o trajeto do meu pensamento até aquele momento. Tudo certíssimo como eu conferia, passo por passo. Reconstituiu o meu pensamento que ele lia através de minhas posturas e das expressões do meu rosto. Um pouco depois dessa conversa, folheávamos uma edição da Gazeta dos Tribunais. Nossa atenção foi despertada pela seguinte notícia: crimes extraordinários. Em diversos parágrafos, a notícia narrava a história do que parecia ser um crime bárbaro. Contava que dentro da madrugada, às 3 horas mais ou menos, os moradores haviam sido despertados por gritos espantosos. Parecia vir do 4º andar de uma casa da rua Morgue. A casa era ocupada por uma senhora e sua filha, Madame L'Espanaye e Camille. Correram todos para lá, uns 10 vizinhos e 2 policiais. Não foi fácil abrir a porta, só o conseguiram arrombando-a com uma alavanca, mais propriamente um pé de cabra. A essa altura não havia mais grito. Enquanto subia a escada, o grupo ouvia vozes ásperas em tom de violenta discussão. O grupo dividiu-se. Isso facilitaria o exame dos aposentos em menos tempo. Nos fundos havia um quarto fechado a chaves por dentro. Foi arrombado também. Aí, um espetáculo de horror paralisou todos os presentes. Reinava a maior confusão. Móveis quebrados, jogados em desordem por todos os cantos. Sobre uma cadeira havia uma navalha manchada de sangue. Na lareira, 2 longas e grossas tranças de cabelo humano grisalho, tudo empapado de sangue. Gavetas abertas, objetos de prata em grande quantidade, jogados, espalhados pelo chão. 2 bolsas abandonadas com cerca de 4.000 francos de ouro. Um cofre de ferro, papéis velhos, cartas, joias, tudo misturado, largado de qualquer maneira. E das pessoas da casa, nenhum vestígio. Notaram então uma quantidade enorme de fuligem na estufa. Deram uma busca na chaminé. Dali foi retirado o cadáver da filha, de cabeça para baixo. Foi introduzido à força. O corpo, ainda quente, estava todo arranhado, cheio de hematomas e fundas marcas de unha. Parecia ter sido mortalmente estrangulada. Continuaram a investigação por toda a casa. Num pequeno pátio, uma espécie de quintal acimentado, estava o cadáver da velha, a garganta profundamente cortada, tanto que, ao tentarem levantar o corpo, a cabeça se desprendeu. Tudo estava horrivelmente mutilado, mal conservando qualquer aparência humana. A nota dizia que, até aquela hora, não havia nenhum indício que esclarecesse alguma coisa sobre o horrendo crime. Era o mais denso mistério envolvendo tudo. No dia seguinte, procuramos saber mais a respeito e, de fato, haviam publicado alguns novos pormenores sobre o título A Tragédia da Rua Morgue. A notícia vinha contando que muitas pessoas foram interrogadas, aquelas que pareciam mais ligadas às 2 assassinadas. Vou resumir os depoimentos de cada uma. Será muito longo e cansativo contar como tudo foi lançado nos autos, mesmo porque, apesar das declarações haverem sido longas, não trouxeram nada novo que lançasse alguma luz sobre o caso. Foram interrogados, por exemplo, Pauline Dubourg, a lavadeira das vítimas. Trabalhava para ela há 3 anos. Disse que a mãe e a filha viviam bem, em paz, de maneira afetuosa no trato de uma com a outra. Não sabia dos seus meios de vida. Achava que a velha senhora era cartomante. Diziam todos que guardava dinheiro. Nunca encontraram pessoa estranha na casa, só as 2 sempre. Não tinham empregada, só havia móveis no 4º andar. Isso ela estava certa. Pierre Moreau, vendedor de fumo, vendia há 4 anos a Madame L'Espanaye. Nascera e crescera por ali. Disse que as 2 ocupavam a casa há 6 anos. Achava que a velha era um tanto caduca, deviam ter dinheiro. Achava também que a madame lia sorte. E achava muita coisa mais que nada adiantava para elucidar o crime. Outras pessoas, todas vizinhas, prestaram depoimentos.
quase todos iguais, e pouco interessavam ao esclarecimento do mistério. Um acrescentava uma coisa, outro supunha algo e alguém trazia uma informação precisa, mas nada de muito valor para a solução. Isidore Moussin, policial, tinha mais a dizer. Fazia ronda por ali, fora chamado, ajudara a arrombar a porta e fora um dos primeiros a penetrar na casa. Ouviu os gritos, o que é mais valioso, ouviu as vozes em discussão. Nesse ponto, todos os que entraram de acordo com certos detalhes, por exemplo, foram ouvidas as palavras sagrado e diabo. Quanto ao timbre da voz, as opiniões variavam. Isidore Moussin, o policial, disse ser voz de espanhol. Para ele, discutiam em espanhol. Já Henrique Duval concorda com os outros depoimentos em tudo, menos ao sotaque da voz. Era pronúncia de italiano, dizia ele. Conhecia as vítimas e sabia que as vozes não eram delas. E Oden Herme, dono do restaurante holandês, passava pela casa na hora dos gritos. Depusera espontaneamente. Confirma os depoimentos, mas a voz era de homem e francês. E o banqueiro Júlio Minal, a mesma coisa, declarou que Madame fazia depósitos e retirara uma boa soma em ouro 3 dias antes da tragédia. E Adolphe Le Bon, empregado do banqueiro, levou a quantia em 2 bolsas até a casa da velha e não viu ninguém no caminho. E outros, mais outros, 1 dúzia mais de depoimentos, sempre coincidindo tudo, acrescentando pouco, mas discordando sempre no caso da voz. Para o espanhol Afonso Garcia, agente funerário, era um inglês falando e um francês. Alberto Montani dizia, entre outras coisas, que era a voz grossa de um francês e a voz mais aguda era de um russo. O médico Paulo Dumas foi chamado para ver os cadáveres. Descreveu tudo com técnica e precisão, inclusive o estado dos corpos, as arranhaduras, a moça bem mais ferida que a mãe, manchas, pressão de dedos, rosto exangue, olhos saltados, língua quase totalmente cortada, equimose em cima do estômago feita por a pressão do joelho. O médico achava que a jovem fora estrangulada por várias pessoas desconhecidas. As pernas da mãe estavam esmagadas, os ossos das costelas lascados, lesões por toda parte. Se fora um homem, dizia ele, tinha que ser um homem terrivelmente forte. O pescoço da velha fora cortado com uma navalha. E o depoimento de outro médico, o cirurgião Alexandre Etienne, mesma opinião em tudo. A notícia é encerrada com a afirmação de que nada mais importante fora conseguido. Não existe, pois, ao que parece, a menor pista. Em sua edição da tarde, o mesmo jornal falava da grande confusão que reinava em torno do caso. Muitas testemunhas ouvidas, muitos dados, muita informação examinada e reexaminada, tudo não levando nada de positivo. Uma nota de última hora informava que havia sido preso Adolphe Le Bon, o que levara os francos de ouro à casa da velha. Enquanto tudo isso acontecia, meu amigo Dupin mostrava-se particularmente interessado no andamento do caso, sem comentários, mas deixando ver a satisfação que o enigma lhe trazia. Depois da notícia da prisão do empregado do banco, resolveu pedir minha opinião a respeito do crime. Minha opinião era a mesma da cidade inteira. O mistério era insolúvel. Tive que confessar. Dupin então comentou: será difícil descobrir qualquer coisa com esses interrogatórios tão superficiais. A polícia trabalha sem método, sem lógica. Ou é superficial ou profunda demais. Olhar de muito perto o objeto prejudica a visão. E a verdade nem sempre se encontra no fundo do poço. Com uma profundidade indevida, perturbamos e delimitamos os nossos pensamentos. E você tem alguma opinião formada sobre o crime? Perguntei. Bem, acho que devemos fazer alguns exames por conta própria antes de formar uma opinião a respeito. Será uma boa distração. Além disso, devo um favor a Le Bon e não gosto de vê-lo preso. Creio que sem culpa. Assim, arranjamos permissão e visitamos o local da tragédia.
Lá, uma casa parisiense comum, meu amigo fez um exame minucioso de tudo. Os corpos ainda se encontravam no mesmo lugar e foi possível investigar com maior eficiência. Um policial nos acompanhava na visita. Nesse trabalho ficamos ocupados até o anoitecer. Voltamos então para um merecido descanso em nossa casa. Antes, meu companheiro entrou por um momento na redação de um dos diários. Chegou calado e saiu calado. Meu companheiro era cheio de manias. Eu as respeitava. Deixei-o ficar em silêncio até quando se resolveu manifestar e veio com uma pergunta: que observou você de particular lá no local da tragédia? Nada de particular, respondi. Pelo menos nada que já não houvesse lido pelos jornais. Não sei porquê, mas a maneira como pronunciou a palavra particular me fez estremecer. E meu amigo comentou: receio que os jornais não tenham penetrado no extraordinário horror da coisa. Mas vamos nós ao exame e à opinião nossa a respeito desse caso misterioso que todos já consideram insolúvel. Vamos para o lado em que a polícia não foi. Como assim? Então todos os ângulos já não foram vistos através de vários depoimentos? Você ainda não notou que a polícia está confusa justamente por causa de tantos depoimentos? Até agora não conseguiu achar o motivo para o crime? Não, meu caro, para tanta atrocidade por parte do assassino. Você fala o assassino? Não lhe parece tudo muito para ser trabalho de um? Justamente isso também confunde a polícia. Há aquela dificuldade de conciliar as vozes ouvidas na discussão com o fato de não ter encontrado ninguém lá em cima, além da senhorita L'Espanaud assassinada. Acontece que a casa não tem outra saída além daquela por onde o grupo entrou ao ouvir os gritos. Mas, repito, não houve ação demais para ser executada por uma só pessoa, é o que parece. Daí a confusão da polícia, veja bem. Se não é para embaraçar qualquer um, a selvagem desordem do quarto, o cadáver metido de cabeça para baixo na chaminé, as mutilações do corpo da senhora idosa, essas e mais outras coisas foram suficientes para desorientar o raciocínio dos agentes do governo, reduzindo a zero aquela vivacidade e esperteza de que tanto se orgulham. Caíram no erro de confundir o incomum, o inusitado, com o desconhecido, mas é por esses desvios do plano comum que se chega à verdade. Começo a entender. Pois é, nas investigações como aqui iniciamos não se deve perguntar muito, mas sim procurar saber se o que aconteceu jamais aconteceu antes. De fato, a facilidade com que chegarei, ou já cheguei, à solução desse mistério está na ação direta de sua aparente insolubilidade aos olhos da polícia. Olhei para ele mudo de assombro. Estou à espera, continuou ele olhando para a porta do nosso aposento. Estou à espera de uma pessoa que deve me procurar. Pode ser que não seja o autor dessa carnificina, mas é certo que esteja intimamente ligado a ela. É bem provável que esteja inocente da parte mais grave dos crimes cometidos. Suponho que a minha ideia esteja certa, pelo menos se baseia nela toda a minha esperança de decifrar o enigma. E quem supõe que seja? Aguardo o homem aqui nessa sala a qualquer momento. E se não aparecer? É verdade que ele pode não vir, mas é quase certo que venha. E se vier, será necessário detê-lo. Aqui estão 2 pistolas. Nós as saberemos usar quando chegar a hora. Apanhei uma das armas, mal acreditando no que ouvia. É que Dupin continuava falando como num monólogo. E falava alto como se me encontrasse muito distante dali. As vozes que discutiam eram de homens. As pessoas ouviram enquanto subiam a escada. Então, não se pode dizer que a velha matou a filha e se suicidou. Isso é simplesmente absurdo. Nem a velha senhora teria tido força para colocar o corpo da moça na chaminé. E a natureza dos ferimentos do seu próprio corpo exclui a ideia de suicídio. O crime foi, portanto, cometido por terceiros. E eram destes as vozes que se ouviram na discussão.
Agora deixe-me mostrar-lhe uma coisa de peculiar que existe nos depoimentos. Não notou neles nada de particular? Parece que todos são de acordo em que a voz grave pertence a um francês, enquanto a voz mais estridente há um completo desencontro, ninguém chega a nada. Isso é pura evidência, mas não é particularidade. Como você disse, todos concordam com a voz grave, mas no que se refere à voz aguda, a peculiaridade está não em terem discordado, mas no fato de que, ao tentarem descrevê-la, um italiano, um inglês, um espanhol, um holandês, um francês, todos se referem a ela como sendo um estrangeiro. Notou isso? Sim, é verdade. O francês julga tratar-se de um espanhol. O holandês afirma que é um francês. O inglês acha que é um alemão. O espanhol jura ser um inglês. Já o italiano acredita que seja um russo, apesar de nunca ter conversado com o russo. Vem um segundo francês e discorda do primeiro, dizendo que a voz era de um italiano. Já viu, meu caro, que muito estranha para todos devia ser essa voz? Não houve palavras nem sons que se assemelhassem a palavras. Isso leva a uma conclusão quase exata, sem margem de erros. É mesmo. Pelo menos, cidadãos de 5 grandes divisões da Europa não conseguiram ouvir nada de familiar. Não sei como você entende isso. Eu, porém, já tirei minhas conclusões. São deduções legítimas. Agora, tudo já está, de certa maneira, claro, definitivo. Está visto que não há nada de sobrenatural nesse caso. Os autores eram entes materiais e, como tal, escaparam. Como então? Vejamos os meios de fuga. É claro que o criminoso estava no quarto onde a senhorita foi encontrada, ou pelo menos no quarto ao lado. É daí que temos de procurar as saídas. Mas a polícia procurou palmo a palmo tudo. Assolho, forro, paredes, nenhuma saída secreta foi encontrada. Não confiemos nos olhos da polícia. Eu confio nos meus. E é certo que não havia saídas secretas. Mas as portas estavam fechadas por dentro. Mas... e as chaminés? Mas não cabe nem o corpo de um gato grande. Você viu como ficou o corpo da pobre moça? Eu estou apenas citando, meu amigo, para fazermos as eliminações. Você me ajuda. Pelas chaminés? Impossível. Então, resta-nos as janelas. Há 2 delas no quarto. Uma está obstruída por móveis, a outra está com a parte inferior coberta pela cabeceira da cama. Nessa aí, há uma mola oculta. É sair por ela e por si mesma volta à posição anterior, fechada. Isso enganou a polícia. Mas como conseguiu o assassino descer da janela? Bem, você viu que eu dei a volta em torno da casa? E esse passeio valeu. Descobri que por fora, um pouco afastado da janela, mas na mesma direção, há um cano. De um para-raio, creio eu. O postigo da janela de que falo, perto da cama, quando aberto, aproxima-se do cano. Portanto, bastava pular um muro para chegar até o cano e descer por ele. Também usando o mesmo processo, uma pessoa poderia subir com agilidade e pular a janela, entrando facilmente no quarto. Claro que aí precisaria de um impulso bastante ousado e muito menos do que imaginarmos que a janela já esteja aberta. Pense bem. Sim, estou vendo com clareza, mas imagino que seria necessária uma agilidade extraordinária para realizar essa façanha. Não nego isso. Não só agilidade, mas energia mesmo. Meu objetivo é a verdade. Quero levá-lo a ligar essa agilidade e energia pouco comuns às vozes. Uma comum, em que todos reconheceram o sotaque francês. Outra inteiramente fora do comum. Ninguém conseguiu pescar nenhuma sílaba. Depois dessas palavras, comecei a ver claramente o que Dupin queria dizer. Eu estava à beira da compreensão do mistério todo. E Dupin continuou. Vamos ao interior do quarto. As peças dos móveis estavam fora do lugar, mas nada fora roubado.
Roupas, joias, dinheiro, o ouro estava intacto. Os saquinhos estavam sobre o assoalho. Tire da cabeça a ideia de motivo. A entrega do dinheiro e o assassinato. Logo depois são só coincidências. Acontece muito disso sempre. E essas coincidências atrapalham o andamento das investigações. Se o ouro houvesse desaparecido, teríamos talvez uma coincidência. Mas já haveria um motivo. E não há. E a carnificina? Assassinos comuns não matam dessa maneira. O modo violento com que foi praticado tudo isso é excessivamente exagerado. Algo em desacordo com as ações humanas. Mesmo quando se trata de criaturas depravadas. E os cabelos arrancados com raiz até pedaços de couro cabeludo. Que força prodigiosa é necessária para se fazer tudo isso? Tudo foi executado com ferocidade brutal. Agora raciocine. A desordem no quarto, a força sobre-humana, de ferocidade brutal, a carnificina sem motivo, a voz de acento desconhecido. Que se deduz de tudo isso? Esse crime foi cometido por um louco, algum lunático furioso. Sua ideia não é de todo descabida, embora a fala dos loucos seja mais ou menos comum. Mas pode um louco ter um cabelo desses? Diga-me. Dupin, exclamei. Mas isso não é cabelo humano. Não disse que era, meu amigo. E olha aqui. São marcas de dedos. Experimente colocar seus dedos nessa marca. Essas são as marcas que ficaram na carne da senhorita L'Espanot. Experimentei inutilmente. Esta marca não é de uma mão humana. Em seguida, meu amigo me deu para ler um estudo, uma descrição anatômica do grande orangotango das ilhas das Índias Orientais. A força, a agilidade, a estatura, a ferocidade e a faculdade de imitação desses mamíferos. Compreendi de repente todo o horror daqueles crimes. Foram cometidos por um orangotango. Meu amigo acrescentou por fim. Há um francês que está perfeitamente a par desses crimes. Lembra-se das expressões Mon Dieu, sacré, diabo. Talvez o animal estivesse sobre a guarda e havia fugido. Deve ter seguido o rastro até o quarto e nada pôde fazer para recapturar o animal. Talvez o francês seja inocente. Se estiver inocente, como suponho, virá até aqui. Por que diz isso? Ontem à noite deixei na redação do Le Monde, o jornal mais lido pelos marinheiros, o seguinte anúncio. E mostrou-me um jornal onde li. Capturado, nas primeiras horas da manhã do dia do corrente, a manhã do crime, um enorme orangotango fulvo da espécie de Bornéu. O seu dono, que se sabe ser um marinheiro da tripulação de um navio maltês, poderá recuperar o animal após identificá-lo devidamente e pagar alguns pequenos gastos causados pela sua captura e manutenção. Dirigir-se ao número Rua, bairro Saint-Germain, terceiro andar. Como sabe que o homem é marujo e da tripulação de um navio maltês? Eu não sei, eu não estou certo disso, mas tenho aqui um lacinho de fita que os marujos usam para amarrar um rabicho de cabelo. Este nó só os marinheiros sabem fazer, principalmente os malteses. Estava junto do cano do para-raios. Se estiver errado, não farei mal a ninguém com o anúncio. Mas se eu estiver certo, talvez terei dado um grande passo. Nesse momento ouvimos passos na escada. Fiquem preparados, disse Dupin. Apanhe as pistolas e espere o meu sinal. A porta estava aberta. O visitante entrou sem bater. Era um marinheiro realmente, alto, forte, musculoso, arrogante, mas simpático. Queimado pelo sol, um grosso cacetete na mão. Parecia sua única arma. Boa tarde. Sente-se, amigo, disse Dupin. Veio reclamar seu orangotango? É um belíssimo animal. Que idade julga ele tem? Não sei dizer. 4 ou 5 anos. Está aqui? Oh, não. Não temos condições para isso. Está perto. Poderá apanhá-lo amanhã cedo. Está preparado para provar que é seu?
Sem dúvida, senhor. Sentirei a falta dele. Estou disposto a recompensá-lo. Bem, é justo, mas para mim basta que me diga tudo o que sabe sobre os crimes da Rua Morgue. Nesse momento, Dupin fechou a porta e colocou a chave no bolso. Depositou a pistola em cima da mesa e eu tomei posição. O marinheiro ficou vermelho, levantou-se de um salto, apanhou o cacetete, logo depois empalideceu e caiu sobre a cadeira, mudo. Eu tive pena dele. Meu amigo, disse Dupin, não se alarme, não lhe farei mal algum, dou-lhe minha palavra. Sei que é inocente das atrocidades cometidas na Rua Morgue, mas reconheça, está muito envolvido no caso. A questão é essa: o senhor não fez nada que tivesse podido evitar, nada que o torne culpado. Não é culpado de roubo, quando poderia ter furtado impunemente. Portanto, nada tem a ocultar. O inocente está preso, acusado de um crime cujo autor só o senhor pode indicar. O marinheiro mostrou-se aliviado e humilde. Vou lhes contar tudo, mas não sou tolo de esperar que acreditem. Sou inocente, no entanto. O que disse, já lhes contei. Tudo o que Dupin dissera. Trouxera o orangotango de uma viagem. Ficara com ele, alojado em sua própria casa em Paris, cuidadosamente preso. No dia do crime, havia fugido de madrugada, todo lambuzado de espuma, como uma navalha na mão. Tentou acalmá-lo, mostrou-se feroz, saiu do quarto e pela janela aberta fugiu para a rua. O francês seguiu-o, percorreu parte da Rua Morgue, fora atraído pela janela aberta e a luz acesa do quarto andar da casa de Madame L'Espanaud. Tudo durou muito pouco tempo. Subiu ainda pelo cano do para-raios, mas não pôde fazer nada. Despencou lá de cima, ouvindo os gritos das duas mulheres. E a correria pela rua. Parece que as duas estavam ocupadas em arrumar uma arca de ferro de costas para a janela. Tudo foi muito rápido. Viu ainda quando a fera introduziu o corpo da moça na chaminé e atirou a velha pela janela. Fugiu correndo para casa, apavorado. Pouco mais teve a dizer. Acha que o animal também desceu pelo cano do para-raios, pouco antes de arrombarem a porta de entrada. Deve ter fechado a janela depois de passar por ela. O orangotango foi capturado pelo próprio dono, que o vendeu ao jardim, obtendo uma ótima quantia. Le Bon foi posto em liberdade depois que narramos nossa história à polícia. Claro que a polícia não gostou da maneira como o caso se solucionou. A polícia gosta de resolver e não resolveu coisa alguma. Gosta de prender e ninguém ficou preso. Quanto a Dupin, estava satisfeito. Achou bom ter derrotado o chefe de polícia em seu próprio terreno. Também achava ele que o chefe era astuto demais para ser profundo, mas que era boa pessoa e não restava nenhuma dúvida. Dupin o apreciava, principalmente porque ele era um mestre no seu assunto. Estava até ficando famoso pela sua mania, sábia mania de negar o que é e explicar o que não é. Em seguida, este foi outro crime, outro mistério na já famosa Rua Morgue, outro desafio para o meu amigo Dupin, agora familiar entre os policiais. Mas isso já é uma outra história que lhes contarei um dia.